pastor Fernando Brandão é casado com Márcia e tem 3 filhos. É diretor de evangelismo da União Batista Latino-Americana e diretor executivo da Junta de Missões Nacionais desde 2007. Com a finalidade de conquistar a pátria para Cristo, desenvolve junto com a sua equipe a visão de igreja multiplicadora. A história dos batistas brasileiros no Brasil já conta mais de 100 anos. Os primeiros batistas que chegaram nesse país como missionários sonhavam em conquistar a pátria para Cristo. Esse sonho nunca morreu. Algumas gerações passaram e nós batistas continuamos cantando Minha Pátria para Cristo. Continuamos orando Minha Pátria para Cristo. Continuamos sonhando Minha Pátria para Cristo. A história dos batistas nesse país é uma história missionária. Uma das coisas que eu gosto de ler são histórias de igrejas, de pastores, de missionários. Porque a soma de todos esses livros, de todas essas histórias, desses contos, dessas narrativas, de fato, é a história dos batistas. Muitas dessas histórias não foram escritas e não serão escritas, mas Deus tem feito uma grande obra, usando os batistas brasileiros neste país. História de gente anônima, que já andou em lombo de animal, para evangelizar, para discipular pessoas, nos lugares mais distantes desta nação. Irmãos, os batistas brasileiros têm uma história missionária linda, de evangelização, discipulado, formação de líderes, plantação de igrejas em toda essa nação. Nós temos o privilégio nesta geração de abençoar o nosso país com o Evangelho de Cristo Jesus. Vivemos um tempo de colheita neste país e nós não podemos perder a oportunidade de abençoar a nossa nação com o Evangelho de Cristo Jesus. Fomos chamados pelo Senhor para liderar a sua visão nesse tempo. Eu e você, meu irmão, temos a grande responsabilidade de liderar a visão do nosso Deus nesta geração, neste contexto, no nosso país. Eu acho que vocês vão ter que me ajudar passando os slides. Princípios de igreja multiplicadora. 5 princípios já conhecidos dos irmãos que fundamentam a visão de multiplicação dos batistas brasileiros para alcançarmos todas as pessoas em todos os lugares com o Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que motiva o nosso coração? O que nos motiva a isso, meus irmãos? A nossa motivação é a grande comissão. O objetivo da grande comissão, fazer discípulos. Isso é o que nos motiva. Não é ser pastor da maior igreja batista do Brasil, ou da minha cidade, ou do meu estado, ou ser a maior denominação desse país. O que nos motiva a fazer discípulos, a multiplicar? É ser reconhecido como pastor da maior igreja, o mais importante, o maior líder, a estrela do crescimento nesse país? Não. O que nos motiva não é a glória do crescimento, mas o que nos motiva é que pessoas precisam da graça de Deus. O que nos motiva é que Ele cresça e seja glorificado por todos. O que nos motiva é servir
sem buscar glória e reconhecimento. O que nos motiva é que Ele está voltando. Às vezes temos uma preocupação com o crescimento, para que o crescimento da igreja autentique o nosso ministério. Mas não são os resultados do ministério que vão autenticar o nosso ministério. É a nossa fidelidade ao Senhor que de fato autentica o nosso ministério. Às vezes temos preocupação com números e queremos mostrar isso. E às vezes alguns colegas, no afã de mostrar resultados, inflam esses números. Alguns mentem. Quantos membros tem sua igreja? E alguns dizem uma quantidade, aí daqui a pouco o outro que conhece diz, está perto, não, pode cortar 50%. Já ouvi isso. Parece infantilidade, insegurança, necessidade de mostrar grandeza, megalomania. E às vezes estamos motivados, buscando qualquer tipo de estratégia, porque queremos crescer. A nossa motivação não é crescer, a nossa motivação é fazer discípulos para a glória do Senhor Jesus. É importante essas questões ficarem muito claras para o nosso ministério como batistas brasileiros, que temos compromisso com a multiplicação de discípulos. A visão de igreja multiplicadora não é para que a gente tenha as maiores igrejas, sejamos a maior denominação. Estamos competindo, concorrendo com outras denominações, absolutamente. A visão é de multiplicar, de fazer discípulos para a glória do Senhor Jesus, queridos. Ele está voltando, e é isso que nos motiva. Pastores e líderes, homens e mulheres que trabalham nesse Brasil, dedicando as suas vidas como missionários, como líderes de organizações, de departamentos, irmãos e irmãs com pequenos grupos em suas casas, gente simples, pastores como o pastor que acabou de dar o testemunho aqui, missionário, trabalhando no sertão, trabalhando na roça. Outros estão trabalhando nas grandes cidades. Talvez a sua igreja atinja 2, 3 mil membros, mas talvez a igreja do pastor Halisson no sertão vai atingir 50 pessoas, 100 pessoas. Mas a questão não é a quantidade, a questão é a multiplicação de discípulos, irmãos. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Nós batistas não estamos correndo desesperadamente atrás de crescimento de qualquer jeito. O que nos motiva é estar focado no objetivo da grande comissão, fazer discípulos. Isso nos motiva. E quais são os nossos objetivos? Onde queremos chegar? Queremos restaurar princípios bíblicos na vida de cada discípulo e não implantar um novo modelo de igreja. Agora os batistas vão implantar um novo modelo de igreja, igreja multiplicadora. Não é isso, irmãos. Nós não estamos buscando implantar um novo método, uma nova forma de ser igreja. O que nós estamos trabalhando e orando é para resgatar princípios bíblicos na vida dos membros das nossas igrejas. Pastor, a minha igreja funciona de madrugada, se reúne 2 da manhã em cima de uma árvore. É o jeito da gente ser. Glória a Jesus, meu irmão. Tem gente indo lá, tem gente para adorar lá, para servir, tem. Mas a igreja está orando, o povo lá está orando, está evangelizando, está discipulando, está se multiplicando, está formando líderes, está plantando mais igrejas em cima da árvore que funciona 2 horas da manhã, está tendo compaixão e graça de onde ela está abençoando vidas, está abençoando vidas. Pastor, minha igreja funciona dentro de um bueiro, dentro de uma favela. Ali está a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja não é o templo nem o endereço dela. A igreja são vidas preciosas, transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, lavadas no sangue do Cordeiro. Batistas brasileiros, meus irmãos e irmãs, pastores queridos, nós não estamos implantando um novo modelo de igreja batista. Nós estamos resgatando princípios na vida dos crentes, do nosso povo, do povo de Deus, na vida da família batista, visando fazer discípulos até a volta do Senhor Jesus.
Nosso objetivo é multiplicar discípulos. Nosso objetivo é que a multiplicação de discípulos seja um estilo natural de vida de cada crente no seu universo de relacionamento. Interessante, se cada membro da nossa igreja, das nossas igrejas, tivesse um estilo natural de vida que se multiplicasse dentro do seu universo de relacionamento, no trabalho, na escola, na universidade, no meio da sua família. Isso é um princípio de vida. Fazer o maior número de discípulos de todas as nações até a volta do Senhor Jesus. Multiplicar o número de igrejas batistas no Brasil e no mundo. Com qual objetivo? Alcançar mais pessoas, porque Ele morreu por todos e todos precisam ser alcançados. Formar e desenvolver uma nova geração de líderes. Irmãos, são alguns objetivos que temos focado como povo batista. E o nosso esforço é para alcançar a nossa nação nesta geração. Mas, meus irmãos, líderes, pastores, nós temos um longo trabalho pela frente, um longo trabalho. A jornada não é fácil. Teremos que perseverar muito, manter o foco, trabalhar arduamente, porque algumas questões nós precisamos trabalhar. Não fomos chamados e enviados para formar membros frequentadores do templo ou participantes de evento. E aqui nós precisamos passar por uma grande mudança de hábitos da maioria dos membros das nossas igrejas. Porque nós formamos membros de igreja e não discípulos que se multiplicam. O nosso povo está acostumado a se converter, receber um discipulado que são algumas informações doutrinárias, alguns princípios da palavra de Deus para que elas se tornem membros da igreja. E agora, como membros, a minha missão é frequentar a igreja em todos os cultos, todas as programações, contribuir, ofertar, não criar problema para o pastor e me manter dentro da doutrina. E aí eu sou um crente batista, eu sou membro da igreja. Irmãos, nós temos produzido muitos membros de igreja e poucos discípulos que se multiplicam. E o nosso desafio, meus amados pastores, o nosso desafio, o maior desafio é transformar os membros das nossas igrejas em discípulos que se multiplicam. E aí nós vamos mexer em questões de hábito, de jeito de ser, de jeito de viver. Coisa que vai tocar no coração, vai mexer no coração. E isso não vai ser fácil, essa curva não é fácil para se fazer. Muita oração, muita perseverança, muito exemplo, muito testemunho. E ministração. Mas se nós tivermos nesse momento, essa mudança, onde cada batista, onde estiver, é um discípulo que se multiplica. Irmãos, a sensação que a gente tem às vezes é que alguns membros das nossas igrejas, são membros 20, 30, 40, 50 anos, morrem e nunca se multiplicaram como um discípulo do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados e enviados para formar membros frequentadores do templo ou participantes de eventos. Nós fomos chamados para produzir discípulos que se multiplicam. Essa é uma das principais reflexões desse congresso. Esse é um dos principais temas que vai ocupar a nossa agenda nos próximos meses, nos próximos anos. Em todo o nosso ministério, gerar discípulos que se multiplicam. Às vezes, a gente, como pastor de igreja, é surpreendido por um membro que chega à igreja trazendo um visitante, e chega para o pastor e diz: olha aqui, pastor, meu vizinho tem 10 anos que eu estou tentando trazê-lo à igreja, e finalmente hoje ele veio. E o recado é mais ou menos assim: pastor, agora é contigo, você precisa pregar bem, e se ele não se converter hoje, o problema agora é seu, porque a minha missão nesses 10 anos foi trazer meu vizinho para vir à igreja ouvir o Senhor. Quando na verdade, irmãos, nesses 10 anos, tinha que estar sendo trabalhado um relacionamento discipulador, para que quando ele trouxesse essa pessoa ao templo e apresentasse ao pastor, já seria para apresentar um discípulo,
que estava agora querendo ser batizado e, consequentemente, se tornar membro da igreja. Os nossos membros estão sendo treinados apenas para trazer visitantes à igreja, e nós precisamos treinar os nossos membros para que sejam discípulos que se multipliquem onde estiverem, ministrando a graça de Deus, porque todos eles são templos do Espírito Santo de Deus, e todos eles têm poder e autoridade dados pelo Senhor para fazer discípulos onde eles forem. Esse ponto na nossa agenda, irmãos, não pode sair, queridos pastores. Membros transformados em discípulos que se multiplicam. Uma outra questão que precisamos entender e compreender um pouco mais profundamente é a questão do discipulado. Nós temos que rever o conceito de discipulado, irmãos. Eu, pelo menos, aprendi esse conceito de discipulado. E nos últimos anos eu tenho buscado rever o meu conceito de discipulado. Discipulado apenas alguns estudos para levar um novo convertido a estar preparado para dar profissão de fé e se tornar membro da igreja. E aí parece que o processo de discipulado acabou, e que discipulado é ensino para novo crente se tornar membro de igreja. Esse não é o conceito de discipulado. Discipulado é um processo contínuo para toda a vida. E nossos membros, as nossas igrejas, precisam rever esse conceito de discipulado, entender que discipulado é para toda a vida. Não se trata apenas de ensinar alguns conceitos cristãos ou doutrinas para alguém se tornar membro de uma igreja local. E uma outra questão: todos somos discípulos em desenvolvimento, inclusive nós pastores. Nós não estamos no topo da pirâmide. O discipulado é para toda a vida, é uma questão de humildade, é uma questão de submissão e de servo. Quando nós fomos chamados, comissionados, ordenados pastores, líderes, isso não nos elevou para o topo da pirâmide, nos isentando desse processo de discipulado. Todos nós estamos vivendo um processo de discipulado, de crescimento, de aperfeiçoamento, e somos abençoados todo dia, tanto pela palavra, como pelo Espírito que ministram nas nossas vidas, como irmãos preciosos, colegas preciosos, que nos abençoam nesse processo de discipulado. Às vezes nós pastores queremos mostrar para a igreja que nós estamos no topo da pirâmide e que nós não precisamos melhorar em nada, porque nós somos bons em tudo. Somos os melhores esposos, os melhores pais, os melhores líderes de tudo, os melhores pregadores, os melhores administradores, os melhores engenheiros, os melhores médicos, os melhores todos. E que nós somos as pessoas mais humildes, nós somos as pessoas com maior fé, que somos as pessoas que mais dependem de Deus. E que somos as pessoas que têm o maior acesso a Deus, e que nós já chegamos lá, e que não precisamos mais de nada. Agora o nosso rebanho todo precisa. Pastores, nós também somos ovelhas de Cristo Jesus, e nós estamos vivendo um processo discipulado, até chegar à condição de varão perfeito, a condição de Cristo Jesus, pois nós devemos buscar santidade, pois Ele é santo, e a expectativa dEle, o objetivo dEle, a expectativa dEle em relação a nós, é que cada um de nós seja santo. Eu sempre preguei, quando pastor de uma igreja local, sempre preguei sobre dependência de Deus, sobre viver pela fé, sobre depender do Senhor, e sempre me achei que eu era um exemplo de dependência de Deus e de viver pela fé para a minha igreja. Eu sempre achei, e me sentia líder nisso na igreja, até o dia que eu recebi uma ligação da Convenção Batista Brasileira, me convidando para ser diretor de missões nacionais, e que eu tinha que deixar o emprego na Caixa Econômica Federal, deixar a igreja, abandonar tudo, começar tudo do zero e ir com minha família para o Rio de Janeiro. Aí eu descobri que eu tinha um monte de Isaques, e que eu tinha um monte de medos, e um monte de insegurança, e que eu não dependia tanto de Deus assim. E que eu tinha a Caixa Econômica Federal também como pastor da minha vida. E que a minha segurança estava no emprego federal que me garantiria um salário até morrer para minha família. E que mesmo na velhice eu seria amparado. Aí eu fui ter consciência que eu não dependia tanto assim de Deus.
Quando reuni a minha família e coloquei várias questões para nós tomarmos juntos a decisão. E eu ponderava de várias maneiras. E lá em casa, quem já almoçou com a gente, junto com a minha família, sabe que depois da oração a gente sempre tem um lema. A gente repete: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é a nossa alegria, a nossa força, nós somos seus servos e andaremos sempre na sua luz. E eu discutia com a minha família sobre essas questões. E a minha filha de 12 anos virou para o pai, pastor, pregador, que sempre transmitia uma visão de fé e de dependência de Deus. Quando eu levantei alguns questionamentos, ela disse assim: pai, quem é o nosso pastor? É Jesus ou a Caixa Econômica Federal? Porque se Jesus não tiver poder para sustentar a gente até o fim da vida, a gente desiste dele e elege a Caixa Econômica Federal como nosso pastor, disse a minha filha de 12 anos. E eu fui entender que eu não dependia tanto assim de Deus, porque é fácil pregar, é fácil dizer vamos viver pela fé, meus irmãos, na total dependência do Senhor, mas sempre mantendo a nossa zona de segurança, a nossa zona de conforto. Mas às vezes Deus chama a gente para sair disso. E eu precisei crescer nesse discipulado. E Deus ministrou na minha vida, através de uma menina de 12 anos, a minha filha, mostrando para mim o que é discipulado, o que é viver na dependência do Senhor. Os meus filhos participaram e participam do meu discipulado, para que eu cresça diante de Deus. Pastores amados, nós não estamos no topo da pirâmide. Nós estamos vivendo um processo de discipulado. E todos os membros da nossa igreja. A amplitude do conceito de discipulado e a profundidade do conceito de discipulado. Em tanta coisa a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer como líder, como servo, como discípulo do Senhor Jesus. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós aqui está no topo da pirâmide. Por isso, nesse tempo, a gente precisa estudar um pouco mais sobre esse conceito de discipulado. A gente precisa meditar e aplicar nas nossas vidas, como também ensinar e trabalhar com as nossas igrejas esse conceito de discipulado. Tenho aprendido muito, pastor Silvado está no auditório? Tenho aprendido muito, querido, esse conceito de discipulado com o irmão, na nossa convivência, no nosso relacionamento lá com a igreja do Bacaxeri, esse conceito de discipulado, que a gente continua crescendo. Dou graças a Deus pelos momentos que caminhamos juntos e que o irmão me discipulou, e a gente conversando, a gente crescendo. Eu tenho sido discipulado por um tanto de gente. Pastor Fabrício mesmo me discipula, pastor Samuel me discipula, tanta gente ministra, pastor Sócrates me discipula, pastor Edgar me discipula, até o pastor Purim me discipula. Eu vou explicar por que até o pastor Purim. Eu amo o pastor Purim, mas é que eu sou baiano e ele manda, todas as vezes ele manda uma piada de baiano para mim. Ele me provoca o tempo todo. Amo os baianos, mas o irmão me discipula a ter mais paciência e compreensão. Irmão, se a gente for falar de visão de igreja multiplicadora, de relacionamento discipulador, e a gente não tiver isso claro, esse conceito de discipulado, a gente não vai avançar muito. Nós tivemos algumas reuniões na Junta de Missões Nacionais, a nossa equipe, às vezes varamos a noite discutindo essas questões, debatendo. E uma coisa bonita, pastor Sócrates, é que a gente resgatava aqueles livros da Juerp de 1900 e tinha lá de 70 e alguma coisa, tinha livro de 69, eu nasci em 68, livro da década de 80, e o pastor Fabrício lia aqueles livros e falava assim: pastor Fernando, está tudo aqui, não tem nada novo debaixo do céu. Os batistas já pensavam isso, já almejavam isso na década de 70, na década de 80. E o que nós estamos fazendo, irmãos, com a visão de igreja multiplicadora, é resgatando aquilo que os batistas sempre creram e viveram desde que chegaram nesse país. Não tem nada novo debaixo do céu. Ontem eu li um livro que está sendo lançado, o pastor Sócrates vai falar mais sobre ele durante o congresso. Eu li a 4ª edição, de 1983,
falando, pastor Fabrício, de discipulado, de pequeno grupo. 1983, mas é a 4ª edição da JUEP. Os temas que nós estamos tratando nesse congresso. Querido líder, esse conceito de discipulado nós precisamos trabalhar um pouco mais fundo. E não precisa ter vergonha de admitir que você também está sendo discipulado diante da sua igreja. Eu estou admitindo aqui, diante do presidente da Convenção Batista Brasileira: irmão presidente, eu estou sendo discipulado por pessoas da minha equipe. Gente simples como a irmã Helena, que é copeira da Junta de Missões Nacionais, e que quando traz uma carne seca com abóbora, me convida para dividir a marmita com ela, e ela ora, e ela diz: pastor Fernando, não desanime não, porque o nosso Deus está no controle, e a gente vai continuar avançando. Eu digo: com certeza, irmã Helena, ainda mais comendo essa abóbora com carne seca aqui, uma baiana lá de Jequié, aí não tem jeito de recuar não. Aquela irmã Helena, copeira da Junta de Missões Nacionais, me discipula em alguns momentos que às vezes a gente cansado, desanimado, e ela dá uma palavra de encorajamento, como já fez comigo, eu sentado com ela lá na cozinha, na junta, comendo carne seca com abóbora, e ela dizendo para mim: pastor, não recue não, porque Deus está no controle. Pastor, quem tem discipulado a sua vida? Quantas pessoas influenciam a sua vida? A sua família discipula você? Os seus filhos discipulam você? Aprenda a ouvir Deus através das pessoas que estão convivendo com você, porque Deus trabalha para o nosso aperfeiçoamento. Queria recomendar a leitura de um livro, Etapas na Vida de um Líder. J.A. Clinton é o autor. Depois você pode falar comigo, eu te passo mais informações desse livro. Tem abençoado, abençoado a minha vida, eu tenho estudado muito esse livro. Tenho passado para alguns líderes da junta estudarem esse livro, Etapas na Vida de um Líder. Um livro precioso. Todos nós somos discípulos em desenvolvimento, inclusive nós, pastores, não estamos no topo da pirâmide. Quero tocar nesse ponto de formação de líderes, irmãos, que é outro ponto-chave no nosso contexto batista. A igreja local precisa retomar com urgência sua posição estratégica no reino como principal núcleo de formação de líderes. A igreja local, não somente líderes para atender a sua demanda, os seus postos, mas para abençoar a sociedade. A igreja é um centro de formação de líderes para todas as áreas da nossa sociedade. Não é apenas o conhecimento técnico que os membros das nossas igrejas vão receber nas universidades, nas faculdades, em tantas escolas que temos por aí. Não somente isso, mas influenciar na formação desses líderes. Líderes para a igreja local. E às vezes a nossa denominação, os nossos seminários estão formando somente bacharéis em teologia, ou cientistas da religião. Mas essa formação de liderança, ela tem que acontecer no núcleo da igreja local, a partir lá das classes de crianças. A intencionalidade na formação de líderes pela igreja local, em todos os seus setores, em seus departamentos. Eu quero repetir essa frase: a igreja local precisa retomar com urgência a sua posição estratégica no reino, como principal núcleo de formação de líderes. Uma das principais tarefas dos pastores é investir na formação e desenvolvimento de líderes que se multiplicam. Pastores, não precisamos ficar ameaçados. Invista na formação de líderes na sua igreja. Líderes tanto para a igreja local, quanto para serem enviados como missionários para abençoar outras igrejas. Alguns pastores às vezes treinam líderes e ali começam a trabalhar com alguns jovens pastores e eles ocupam algumas posições, daqui a pouco alguém convida, ele vai para outra igreja. Glória a Jesus!
como eu fico triste ver um pastor reclamando, achando ruim, porque investiu 3, 4 anos na vida de um líder, e daqui a pouco esse líder vai embora, mas está no reino, vai para outro lugar, vai abençoar, vai formar outros líderes, começa a investir na vida de outro líder. Às vezes Deus chama para o campo missionário e vai embora. E nós continuamos investindo, retomamos o processo. E não precisa ter medo de investir em líderes, medo da sua posição ser ameaçada. Não, você pode se cercar de bons líderes, líderes até melhor do que você. Qual é o problema? Medo, insegurança, imaturidade. E quando surge um líder, quer cortar as asas, quer queimar. E se algum irmão da igreja elogiar aquele líder, elogiar a mensagem, e aí você já fica com medo, com insegurança, e começa a tentar queimar aquele líder. Irmãos, o reino pertence a Ele. Os líderes pertencem a Ele, a igreja é dele, a noiva dele, é para a glória dele, e a igreja não é para a nossa glória, a igreja não é para a nossa realização pessoal. João Batista disse isso muito claramente: importa que ele cresça, que eu diminua. A noiva pertence ao noivo, eu sou amigo do noivo. A igreja é para a glória do Senhor Jesus, a igreja não é para a minha glória, não é para a glória de ninguém, a igreja não é lugar da gente realizar os nossos sonhos pessoais. A noiva pertence ao noivo, e a igreja pertence a Jesus, e ela é para a glória de Jesus. As organizações denominacionais precisam estar preparadas para apoiar a igreja local neste grande desafio de formar uma nova geração de líderes. Irmãos, se nós não formarmos uma nova geração de líderes, nós vamos ficar devendo para a próxima geração e comprometeremos a sobrevivência da igreja no nosso país. É só a gente olhar um pouquinho para a Europa. E uma geração ficou devendo para outra geração. A nossa geração não pode ficar devendo para a próxima geração. A nossa geração precisa gerar uma nova geração de líderes. Ainda mais que a igreja cresce, a igreja se multiplica, novas igrejas estão sendo plantadas, novos grupos estão surgindo, novos pequenos grupos estão surgindo a cada dia. E nós precisamos investir mais na formação de líderes. Temos que ter criatividade, iniciativa. Temos que pensar às vezes fora da caixa. Não podemos querer pensar hoje como éramos 50 anos, 70 anos atrás. Os nossos seminários precisam pensar, precisam ser criativos. Precisamos formar líderes para o sertanejo, para o ribeirinho. Precisamos preparar líderes para os empresários. Precisamos preparar líderes para os universitários. Precisamos preparar líderes para os intelectuais. Precisamos preparar líderes para a gente da rua, gente que vive na Cracolândia. Precisamos preparar líderes para atender a demanda da igreja do Senhor Jesus. Essa questão de liderança, irmãos, é um ponto-chave na nossa denominação nesse momento. E se nós negligenciarmos isso, nós vamos pagar um preço altíssimo nos próximos anos, nas próximas décadas. E a próxima geração vai sofrer as consequências de uma geração que não investiu na formação de líderes para abençoar a próxima geração. Um dos grandes desafios do ministério é investir na formação de líderes. A plantação de igrejas, um processo natural na multiplicação de discípulos. No Novo Testamento, os discípulos se multiplicavam e as igrejas naturalmente iam se multiplicando, iam sendo plantadas. Uma ação estratégica para ampliar a capacidade de multiplicação de discípulos. Por que vamos plantar igrejas? Um livro que vale a pena ser lido, Igreja Centrada, do Timothy Keller. Principalmente a terceira parte do livro. Ele foca na plantação de igrejas. E não tem como, irmãos, a igreja viva do Senhor Jesus não plantar igrejas. Eu quando leio histórias, outro dia, já há algum tempo li a história de um homem ali de Vitória da Conquista. Encontrei esse livro na casa do pastor Samuel. Um homem simples que saía a cavalo plantando igrejas. Plantou igrejas de Itambé, na região de Itapetinga, na divisa da Bahia com Minas. Um homem simples, no lombo de um cavalo,
plantou várias igrejas. E se nós prestarmos atenção, irmãos, a grande maioria das igrejas batistas que nós estamos pastoreando, que estamos liderando, a grande maioria foi plantada 1, 2 gerações para trás. A maioria das grandes igrejas são herança de plantadores que suaram nas estradas empoeiradas desse país. A maioria tem mais de 50 anos. Foram plantadas por gente dedicada, determinada, que não tinham os confortos e as condições que nós temos hoje, em comunicação, em estradas, em recursos, gente simples. Quando a gente celebra 70, 80, 100 anos de aniversário de uma igreja, eu fico pensando nos plantadores dessas igrejas, que há 100 anos estavam investindo as suas vidas para plantar igrejas. Tive o privilégio de pregar no centenário da Igreja Batista em Alto Alegre, no estado de São Paulo, uma igreja que foi organizada debaixo de uma árvore, com 14 membros, sendo que na ata dizia o nome da pessoa, vírgula, com leitura e sem leitura. Dos 14, só um tinha leitura. E dessa igreja, várias outras igrejas surgiram. Ela plantou várias outras igrejas. Homens e mulheres com visão de reino, com a visão de multiplicação, com a visão de plantação de igrejas. A visão Brasil 2020, a visão dos batistas brasileiros, irmãos. Em 2020, o nosso país terá 210 milhões de habitantes. E a nossa visão, o nosso sonho, é que a gente tenha uma igreja batista para cada grupo de 10 mil pessoas. Então nós vamos precisar ter 21 mil igrejas e congregações. Templos, como você queira falar, para a gente alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Quantas igrejas a sua igreja está plantando? Quantas igrejas a sua igreja já plantou? Através dos pequenos grupos multiplicadores, irmãos, nós podemos ter uma multiplicação de igrejas exponencial no nosso país. Mas temos que pagar o preço, temos que orar, temos que formar líderes, temos que investir em vidas. Temos que dedicar as nossas vidas e os nossos ministérios para a glória do Senhor Jesus. Consagrar os nossos ministérios à glória de Jesus. Uma das coisas que um dia eu fiz na minha vida foi consagrar o meu ministério à glória de Jesus. Isso significava que eu estava abdicando de qualquer glória, de qualquer reconhecimento no meu ministério. Consagre, meu irmão, o seu ministério à glória de Jesus. E você nunca vai ficar ofendido se não for reconhecido. Você nunca vai ficar ofendido se não for aplaudido. Porque você consagrou o seu ministério à glória do Senhor Jesus. Às vezes a gente quer reter o ministério para a nossa glória, para o nosso reconhecimento. Mas quando nós colocamos o nosso ministério aos pés da cruz e o dedicamos, o consagramos à glória de Jesus, irmãos, e desinflar o nosso ego, e não querer usurpar a glória da igreja, achando que o fruto do nosso ministério é fruto da nossa capacidade, por isso nós merecemos reconhecimento. Mas quando nós entendemos que o fruto do nosso ministério é por força do agir, do poder de Deus, a gente vai entender que o fruto dele não nos pertence, porque quem gerou o fruto foi o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito dirige o nosso ministério, a gente não busca glória nele, porque a gente sabe que o que é produzido pertence ao Espírito de Deus. Mas quando a gente está no controle e na direção, a gente quer glória, porque a gente acha que aquilo que está acontecendo é a gente que está produzindo. O ministério é diferente do mundo. As coisas no reino são diferentes das coisas do mundo. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Ações de compaixão que mudam a história de vida das pessoas. As ações de compaixão estão relacionadas diretamente com a prática do discipulado, e não uma ação isolada da igreja, às vezes, para fazer uma obra de caridade. E o Espírito de Deus, irmãos, ele age através das nossas vidas. Desde que o ser humano pecou, Deus se tornou um missionário, e ele está em missão, e ele trabalha através das nossas vidas, através da igreja, do corpo de Cristo, e ele quer abençoar a nossa nação com compaixão e graça através das nossas vidas. Experimentar um Jesus transforma na vida e na família das pessoas.
E não apenas tentando realizar uma obra de caridade, dando uma esmola aqui, outra esmola acolá, mas é mudando e transformando a vida das pessoas. Ações de compaixão dos discípulos, não apenas da igreja institucionalizada, mas cada crente, cada discípulo do Senhor Jesus, consciente de que o Espírito quer ministrar na vida de outras pessoas, através daquilo que Ele já te abençoou. Por isso, compaixão e graça, ter compaixão e ministrar graça, aquilo que Deus já nos abençoou, ministrar na vida de outras pessoas. Eu tive uma experiência com esse projeto Cristolândia, que Deus tem usado os batistas para abençoar centenas, milhares de pessoas em nosso país. Eu fui pregar na primeira igreja batista do Recreio, dos Bandeirantes, igreja pastoreada pelo pastor Wander, vai estar conosco aqui. E depois do culto estava na porta cumprimentando as pessoas, e um casal ficou próximo, e eu percebi que eles queriam falar comigo. O casal com 2 filhos, acho que na faixa de 9, 10, 11 anos de idade. E ao final dos cumprimentos, aquele moço se aproximou de mim e ele disse: pastor, fiquei sabendo que o senhor vinha pregar aqui hoje, e eu trouxe aqui a minha família para o senhor conhecer, e a minha carteira de trabalho e meu crachá também. E aí eu achei assim meio estranho, alguém me procurar para mostrar a carteira de trabalho e o crachá, mas ele emendou em seguida, dizendo o seguinte: eu fui aluno da Cristolândia, pastor. Eu morei 4 anos nas ruas do Rio de Janeiro. Eu trabalhava no hotel como chefe de cozinha, mas comecei a usar drogas. E eu fui morar na rua. Eu fui morar na rua do crack. E eu perdi a minha família. E minha família estava perdida para mim. Mas uma dupla de radicais vestindo a camisa Jesus Transforma me encontrou na rua, pastor. Me levou para um lugar seguro, me deu banho, me deu roupa, me deu comida, e levou para um outro local, e alguém pagou a conta. E se precisasse de mais, alguém iria continuar pagando a conta. E eu voltei para casa, pastor, e eu estou frequentando a igreja tal aqui na região de Campo Grande, e eu estou com minha família aqui. Jesus transformou a minha vida. E eu perguntei para a menina dele, uma menina de 9, 10 anos, e o papai agora? Ela disse para mim: pastor, Jesus me deu um papai novo. Eu tinha vergonha quando os meus parentes perguntavam: cadê seu pai? Eu tinha vergonha porque eu não sabia onde meu pai estava. Ele estava morando na rua. Mas hoje meu papai, quando termina o trabalho, vem para casa, porque Jesus transformou a vida dele. São ações de compaixão, irmãos, que muda histórias, muda famílias, muda o roteiro de uma vida. São ações que custam muito, custam vidas. Semana passada eu pregava em Laje do Muriaé, e o grupo da Cristolândia, pastor Márcio lá de Pádua, meu irmão, você está na área aí. A turma foi lá, me surpreendeu, em Laje do Muriaé, e o pessoal cantando. Aí um rapaz deu testemunho, dizendo que ele estava na rua, e 1h30 da manhã alguém o encontrou. Alguém da Cristolândia o encontrou. Aí eu pensei comigo: ora, para esse moço ser encontrado 1h30 da manhã na rua, alguém tinha que estar lá. E quem estava lá? Estavam lá 2, 3 missionários, 2, 3 batistas, que amam esta obra, agindo com compaixão e graça, para mudar a história daquele homem. O que me impressionou no testemunho dele, lá em Laje do Muriaé, não foi o testemunho dele em si, mas lembrar das vidas que estavam na rua, 1h30 da manhã, no centro do Rio de Janeiro, ele contando, e hoje ele é um dos líderes da Cristolândia lá. Ele é um dos líderes, e ele dizendo: 1h30 da manhã eu estava na rua, mas tinha gente trabalhando, agindo com compaixão e graça para mudar a minha história. Batistas brasileiros, nós podemos mudar a história dessa nação. Batistas brasileiros, nós podemos orar e mudar a história desse país. Eu trouxe comigo aqui um exemplar daquela campanha de oração 100 dias pelo Brasil, 2012. Temas que nós dobramos os joelhos nesse país todo para orar pelo nosso Brasil. E eu não tenho dúvida que nós estamos colhendo frutos, e nós não podemos parar de orar. Nós precisamos resgatar esses temas, pastor Fabrício, e colocar na agenda de oração de todos os batistas, para abençoar o nosso Brasil. Reunimos ali na Praça dos Três Poderes. Pastor Sócrates, fomos para lá de tarde, meu irmão. O irmão foi conosco,
E ali nós oramos naquela praça pelo Brasil, e nós não podemos continuar, não podemos parar de orar pela nossa nação. A visão de igreja multiplicadora impõe-nos um princípio chamado oração. E o padrão de Deus é oração sem cessar. A vida de oração dos líderes determina o ritmo e as prioridades da igreja. A sua vida de oração, pastor, determina o ritmo da sua igreja, as prioridades. Queridos, às vezes nós conseguimos dirigir uma igreja, administrar uma igreja, pregar, fazer reuniões, visitar, ouvir, aconselhar, sem ter intimidade com Deus, sem ter vida de oração. Eu acho que o maior risco no ministério é você liderar uma igreja e não ter intimidade com Deus. O risco no ministério de você ministrar, pregar, administrar bem, às vezes a igreja cresce, mas não tem intimidade com Deus, não tem vida de oração. E o principal do principal na vida de um líder é a sua vida de oração. A vida de oração do líder determina o ritmo da igreja. Sem oração nada acontece. Você pode estudar o que for sobre evangelismo, discipulado, estratégia de crescimento, isso e aquilo, e tal, e tal, e tal. Se o Espírito de Deus não agir, se nós não buscarmos a face de Deus, se nós não orarmos, não vai acontecer nada, porque nós estamos numa batalha contra o reino das trevas, e ele veio matar, roubar e destruir. Nos dias atuais, a oração está mais para um rito da liturgia do que um relacionamento íntimo e permanente com o Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos ficar iludidos. Se nós não dermos uma guinada como batistas, como líderes, para buscarmos o Senhor, para orarmos, buscarmos a face de Deus, pararmos de tesourar um ao outro, pararmos de falar mal uns dos outros, pararmos de criticar o ministério dos outros, parar de invejar o ministério uns dos outros, parar de falar mal do trabalho do outro e ficar com egoísmo do nosso ministério, achando que vamos montar um império para nós mesmos. Se nós não nos quebrantarmos, não nos humilharmos, não nos arrependermos, não orarmos, nós não veremos a glória de Deus. Uma questão séria, pastor, eu quero olhar nos seus olhos em nome de Jesus. Esse é o momento que Deus tem nos chamado na história para abençoar o nosso país. O nosso país vive um caos. O nosso país vive um caos sem valores, na família, na sociedade. E nós, você meu irmão, você minha irmã, você líder no reino, tem uma grande responsabilidade para abençoar essa nação. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual neste país. E precisamos de gente que ora, gente que tem cheiro de Deus, gente que tem intimidade com Deus, gente que conhece Deus, gente que geme na presença de Deus, buscando o Senhor, buscando respostas de Deus para a nossa geração, para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa vida. Às vezes a nossa agenda é tão cheia, tão intensa, tantas questões, mas se nós não orarmos não vai acontecer nada, absolutamente nada, se nós não orarmos, não buscarmos mais o Senhor. Nós precisamos orar muito mais, sem oração nada acontece. O problema é que oramos pouco. Não pense, olha, se eu implantar PGM na minha igreja, agora a coisa vai. E eu vou ser o pastor da maior igreja da minha cidade. Se essa é a motivação do seu coração, meu irmão, Deus não vai honrar isso, não. E nós precisamos orar, nos arrependermos, nos humilharmos, pedirmos misericórdia ao Senhor, porque Deus tem grandes coisas para fazer através dos batistas brasileiros. Deus tem grandes coisas para fazer através da Convenção Batista Brasileira, através das suas organizações. Deus tem grandes coisas para fazer através das convenções estaduais, das associações. Deus tem grandes coisas para fazer através das organizações, das juntas missionárias. Há alguns anos, eu ouvi o seguinte: os batistas estão vivendo o ocaso da denominação. E eu queria dizer em nome de Jesus, a nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira, está mais viva do que nunca. Nós vamos avançar e nós vamos conquistar a pátria para Cristo, vamos pregar o Evangelho, nós não vamos recuar, nós vamos nos unir. E questões do passado, questões que às vezes a gente fica tentando ressuscitar defunto já enterrado,
para justificar, às vezes, a omissão de questões que a gente tem que resolver hoje e começar a trabalhar numa agenda positiva, focada na obra do Senhor para multiplicar discípulos. Outro dia, conversava de igreja multiplicadora, vamos avançar, fazer discípulos, plantar a igreja, e alguém levanta comigo, e a Juerp? Eu falei, meu irmão, a Juerp já passou, a agenda é outra, a agenda do Espírito de Deus é outra, vamos daqui para frente, vamos avançar em nome de Jesus, e Deus tem grandes coisas, queridos, para fazer através da nossa denominação, e nós temos que aprender a valorizar mais a nossa denominação, com todo carinho. Às vezes a gente fica buscando motivos para criticar, achando que tudo lá fora é melhor do que a gente. Pastor Vanderlei, eu acho que esse discurso aqui pertence ao irmão, viu? Como presidente. Mas irmãos, às vezes me dá uma sensação ruim, como se nada fosse bom, que isso? Dou graças a Deus pelos batistas. Me converti numa igreja batista no interior da Bahia. Estudei num colégio batista, de bolsa. A minha mãe foi lá pedir o doutor Carlos de Boal, diretor, colégio que pertence à Convenção Batista Baiana, em Jaguaquara, no interior da Bahia. A minha mãe foi lá pedir bolsa para a gente estudar, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Eu estudei de bolsa num colégio batista. Estudei num seminário batista, fruto do investimento missionário dos irmãos batistas do sul dos Estados Unidos, fruto da cooperação, fruto do plano cooperativo. Hoje trabalho numa instituição batista e dou graças a Deus pela Convenção Batista Brasileira. E se hoje deixasse a Junta de Missões Nacionais, eu só teria coisas boas para falar. Do tempo que eu tenho vivido trabalhando para os batistas, primeiro para Jesus, mas para os batistas brasileiros. Eu sou servo, eu sou missionário, eu sou trabalhador dos batistas brasileiros, da sua igreja. Nossa equipe, Missões Nacionais, é serva da sua igreja. E eu dou graças a Deus pelo privilégio de servir nesse tempo na Junta de Missões Nacionais. Alguém disse que quando eu cheguei na junta, eu cheguei com muita sede ao pote. E é verdade. E o pior é que passaram 8 anos e eu estou com mais sede ao pote ainda. Eu cheguei animado e eu estou mais animado ainda. E nós não vamos recuar, nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém. E a irmã ali já mostrou a mão para mim assim umas 3, 4 vezes. Eu queria olhar nos seus olhos, meu irmão. Você que veio para cá. Eu sei que teve gente que levantou de madrugada para vir para cá. Outros irmãos vieram de longe, o pastor compartilhou comigo, veio do interiorzão do Maranhão, viajou não sei quanto tempo. Mas olha aqui para mim, meu irmão. Queria perguntar para você, se depender de você, a gente recua ou a gente avança? A gente vai ficar estagnado ou a gente vai multiplicar? Vamos virar todas as páginas que precisam ser viradas e vamos começar daqui a avançar, formando líderes, orando, ministrando, formando discípulos, plantando igrejas, unidos, irmãos, unidos, consagrando ao Senhor o nosso ministério e assumindo o compromisso, um hábito de que se não for para edificar, se não for para abençoar, eu não vou abrir a minha boca. Porque eu só vou abrir a minha boca para o Espírito ministrar através dela. Baixa a sua cabeça, meu irmão. Eu queria pedir que ninguém se movimentasse não, porque nós vamos orar agora. Agora é hora da oração. Eu e você, nós precisamos conversar com Deus agora. Eu quero falar para o Senhor Jesus com todo o meu coração. Senhor, eu quero mais uma vez consagrar o meu ministério à Tua glória. Pastor, não sei se você está com vontade de orar comigo aqui e consagrar o seu ministério à glória de Jesus. Enquanto a gente está de cabeça baixa, eu queria orar com você. Se você quiser sair do seu lugar para a gente se ajoelhar aqui na frente, não sei por que razão você vai virar não. A minha razão é que eu vou me ajoelhar mais uma vez diante do Senhor para consagrar o meu ministério à glória dele. E eu não quero glória nenhuma decorrente dele. Se você pudesse ajoelhar no seu lugar, você vai dizer para Deus isso. Eu queria pedir ao pastor Samuel Mouta, ao pastor Fabrício, da minha equipe, que a gente se ajoelhasse junto aqui.
que a gente compartilhe um ministério na junta. E eu queria que você estivesse comigo, a gente consagrando o nosso ministério à glória de Deus. Se mais alguém da minha equipe tiver, da equipe de Missões Nacionais, quiser se ajoelhar comigo aqui, vem para perto aqui, eu quero me ajoelhar, consagrando os nossos ministérios à glória do Senhor Jesus. Oh Deus, eu quero te pedir perdão pelas vezes que no ministério eu quis me apropriar da glória dele. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu achei que os resultados eram pela minha competência. E eu mais uma vez quero dedicar o meu ministério ao Senhor. Eu quero consagrar o meu ministério à tua glória. Conjuntamente com nossos colegas aqui, Senhor, nós estamos consagrando os nossos ministérios à tua glória. Queria pedir ao pastor Gilson Breda que chegasse pertinho de mim aqui para orar. Te adoramos, papai. Nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus, o nosso papai amoroso. Aquele que não mediu esforços e nem mede para nos trazer de volta para casa. Aquele que, sabendo quem nós éramos, inimigos, indiferentes, e nos amou. Glórias ao teu santo nome. Bendito o Pai, bendito o Filho, bendito o Espírito Santo Consolador. Nós te glorificamos por esse momento, Senhor. Quando ouvimos esta palavra que vai de encontro, Senhor, às necessidades do teu povo, chamado Batista, papai. Oh Deus, não houve uma palavra sequer aqui que não ecoasse no coração de cada um de nós. Essa é a nossa história, essa é a nossa necessidade, essa é a vontade do Senhor, Pai. Não a divisão, mas a multiplicação, papai. Não a indiferença, Senhor, mas a dependência do teu Santo Espírito. Obrigado, Jesus, porque eu pude estar aqui, porque o Senhor me incluiu na tua agenda, papai, por estar aqui nessa noite e ser desafiado a começar de novo, papai. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Pai. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é generoso, como a tua paciência é vista na nossa vida. O Senhor é longânimo mesmo, Pai. Oh Deus, nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor para pedir misericórdia mesmo, para pedir que o nosso coração seja restaurado e nós voltemos ao primeiro amor, papai. Oh Deus, aquela santa ingenuidade de amar Deus por causa de Deus e ponto final, de ter a tua palavra nas mãos para aprender, para adorar, para ser ensinado, para obedecer, e não como um manual apenas para pregar a outras pessoas. Pai, ajuda-nos a voltar à leitura da tua palavra, sim, Pai, a intimidade com o Senhor, a oração suplicante, dependente. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos incluiu aqui para ouvir estas palavras, para ser desafiado pelo próprio mover do teu Espírito. Eu não creio numa agenda batista, eu creio numa agenda do Espírito Santo. Esse mover é teu, esta vontade é tua, esse
tempo é teu na nossa vida, e nós te glorificamos, e nós pedimos, Senhor, tira todo impedimento do nosso coração, tira toda a resistência da nossa mente, tira, Senhor, tudo que é obstáculo para que não ouçamos e para que não digamos: sim, Senhor, é comigo, esta é a hora e eu quero fazer a tua vontade. Pai, queremos ser meninos de novo na fé, no sentido de dizermos: o que o papai disser nós faremos. Oh Deus, sem tanta racionalização, sem tanta análise religiosa, mas um desejo simples de amar Jesus, um desejo de ser modelo, de viver a vida pura, santa, transformada, papai. Oh Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, papai. Pai, eu tenho te agradecido tanto, Pai, eu tenho te agradecido tanto. O Senhor conhece o meu coração, é minha testemunha. Quando eu oro pela equipe da Junta de Missões Nacionais, por causa do Multiplique, vendo que o Senhor levantou estes homens, oh Deus, nem vou mencionar seus nomes, porque é uma equipe, ó Deus, é um time. Eles têm o apoio da nossa denominação, e todas as demais pessoas, Senhor, que orbitam em torno dos valores da nossa denominação, estão apoiando também. Eu sei que é um resultado de oração, e o Senhor os colocou nesse momento, papai, não para serem profetas do caos, mas da esperança, da pujança, da diferença. Oh Deus, o Brasil clama por nós, papai. O Brasil está clamando, Jesus, e nós queremos responder com santidade, queremos responder com responsabilidade de cumprir a grande comissão, de fazer discípulos e não crentes, não membros de igreja, não evangélicos, mas discípulos, gente que se nega a toda hora. E isso deve começar comigo, com os meus irmãos, com os líderes, Pai, com os pastores, com os líderes da denominação. O Senhor disse: o custo do discipulado é a negação. Negue-se a si mesmo, morra para você. E nós queremos, Pai, ir por esse caminho e voltarmos ao discipulado profundo, à prestação de contas, à confissão das nossas tentações, para não chorarmos mais tarde os nossos pecados, papai. Obrigado, porque é só o começo do que o Senhor está fazendo nessa semana na nossa vida, papai. Nós nos abrimos, Senhor, e nós rogamos em nome de Jesus, que no poder do Teu Espírito Santo, a Tua palavra seja aqui pregada, e haja muito fruto, para a glória exclusiva do nome do Senhor, que nos arregimentou, a edificação da igreja, a nossa denominação, e para que milhares e milhões de pessoas sejam conquistadas para o Senhor, e sejam discipuladas e não abandonadas, e que haja multiplicação para a próxima geração e para a outra. E assim nós oramos, dependentes de Ti, agradecidos por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém.